Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos finalizar então hoje nossos vídeos, né, sobre literatura brasileira 1. E hoje, né, encerrando essa primeira disciplina de literatura brasileira, nós vamos falar sobre o arcadismo, tá? É, Quando nós estudamos a história da arte ocidental, né, ou quando a gente estuda ali a história da literatura brasileira, a gente percebe um certo movimento pendular. Numa hora ele segue uma direção, outra hora ele segue outra direção, dentro de uma cadeia em que os estilos vão se alternando em contraposição. Isso quer dizer que em determinada época vai ter um privilégio a razão, em outro vai ocorrer o contrário, né? Privilégio vai ser a emoção. Então, o estilo de hoje pode contrariar ou vai contrariar o de ontem, né? E a escola que virá depois, ou seja, o estilo que virá depois, vai negar o de agora. Isso aqui a gente viu em aulas passadas, né? E é só para a gente conseguir introduzir a nossa temática de hoje, porque na aula do Barroco, a gente conversou que o Barroco aqui no Brasil ele acaba acontecendo, tem uma certa movimentação na parte da arquitetura no século XVIII. E no século XVIII, a parte literária está acontecendo justamente o arcadismo. Tá? Então, a gente percebe que há uma certa oposição entre eles dois, mas durante um tempo acaba tendo não é algo estanque. A gente ainda percebe a movimentação de um, mesmo que o outro esteja em voga naquele momento, naquele período. Tá? Então, nem sempre o que dizem sobre nós corresponde verdadeiramente àquilo que de fato somos, né? Muito fato isso, né? Muito verdade isso. Muitas opiniões, apesar de apresentarem alguns acertos, são formadas de maneira irrefletida, tomando o detalhe para caracterizar o todo, ocasionando assim as generalizações. No caso específico, né, da literatura, nós somos habituados a estudar os autores e suas respectivas obras a partir de uma linha temporal. E a gente vem estudando ao longo da nossa disciplina que isso não é algo muito correto para se fazer, certo? De acordo com essa tal linha, um determinado período teve um estilo representado por escritores que, em seus textos, apresentam características definidoras do estilo. Apesar de muito criticada por vários estudiosos, essa metodologia de estudo e de ensino possui algumas validades. A gente viu também que alguns autores acabam fazendo isso e é a forma que a gente acaba aprendendo no ensino médio, né? Mas o problema decorrente dessa concepção é tornar genérico, né, muito generalizado, aquilo que se mostra particular, dando a entender que em uma época houve apenas um tipo de manifestação artística. Eu expliquei um pouco disso aqui logo no início, quando eu falei do barroco e do arcadismo. E que em tal época, cada obra traz consigo todas as características atribuídas ao estilo a que a obra supostamente pertence. A gente vai perceber também aqui, um pouco mais para o final da nossa aula, como o arcadismo já dá ali uma deixa para o surgimento, entre aspas, do romantismo. Então, perceba, é na mesma época que começa a ter uma certa transição. Então, ainda há a existência de um, mesmo com a chegada do outro. O problema da generalização faz-se verificável quando se estuda a movimentação literária no século XVIII. Em geral, nesse período, aponta-se, tanto na Europa quanto no Brasil, a exclusividade de um estilo intitulado arcadismo ou neoclassicismo, dizendo-se que ele foi contrário ao barroco e recuperou os modelos da cultura clássica. Tá? A afirmação é correta apenas em parte. De fato, os autores retomaram padrões clássicos e opuseram-se ao que consideravam extravagante no barroco. Porém, no século XVIII, conheceu também o florescimento de um estilo chamado rococó, manifestado com mais frequência na pintura, tá? E menos, né, na literatura. Embora possuam peculiaridades específicas, o arcadismo e o rococó apresentam muitos pontos de encontro.
E, além disso, a partir dessa dupla perspectiva, né, de diferenciação e de complementariedade, aludida, né, no fragmento que a gente leu ali em cima, é possível compreender melhor as relações entre o arcadismo e o barroco. A gente aqui também precisa lembrar que dentro da escola literária do barroco, a gente começa a ter ali aquela dualidade, né, da manifestação do pensamento do antropocentrismo. Então, a gente começa a ter ali aquele problema, aquela tensão entre o que a igreja quer, né, o teocentrismo, o que a igreja acredita, e o que a ciência diz, o que eu acredito como ser humano. E isso também nos faz pensar e relembrar, inclusive, o que a gente falou na aula passada, que eles acabam voltando ali um pouco para os pensamentos da era clássica, né? Da cientificidade que tinha na Grécia, por exemplo. Tá? Não necessariamente igual aqui no arcadismo, do ponto de vista bucólico, do ponto de vista falando da mitologia, não é isso, mas já começa ali a ter essa questão do clássico, tá? Mas de uma maneira mais antropocêntrica. Tá? Visto pelo prisma da lógica e da objetividade, eles são opostos e mutuamente excludentes entre si. Porém, pelo prisma da arte, que não costuma se guiar pelos caminhos da lógica, veremos momentos em que eles se tocam e se assemelham, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, divergem e se afastam. Então, vamos ver aqui, né, essas novas ideias que surgem. Bom, em 1789, né, com a Revolução Francesa, a partir disso, teve uma série de implicações socioculturais em todo o Ocidente. Mas, como se pode imaginar, um evento de tal importância e grandeza não se dá apenas em um ano. Ele é fruto de ideias e práticas que se avolumam num processo impossível de delimitar objetivamente. O processo que culminou com a Revolução Francesa, né, deve bastante a uma corrente filosófica concebida como iluminismo, retomando algumas ideias da cultura clássica. E aqui é aquele momento que a gente precisa ter um start e relembrar do que a gente falou da aula passada sobre o barroco. O iluminismo, ele apregoava a necessidade de um homem ser guiado pela razão, o que, em termos políticos, significava o fim do pacto entre igreja e Estado, e que mais tarde resultou no próprio declínio da monarquia como forma de governo ideal para as sociedades ocidentais. No campo literário, o arcadismo é um estilo literário que surgiu e se consolidou na Europa e no Brasil em meados do século XVIII. Em termos ideológicos, o arcadismo recebeu influência direta do iluminismo. O trânsito das ideias iluministas do Velho Mundo para a ainda colônia portuguesa, aí a gente está falando da Europa para cá, né, para o atual Brasil, se deu por meio dos poetas que foram estudar na Europa, pois aqui o ensino tinha regência eclesiástica, o que obviamente bloqueava o ingresso de reflexões anticatólicas. Então a gente percebe também que há uma movimentação aqui na colônia que já impedia um certo tipo de estudo, um certo tipo de conhecimento. Em decorrência disso, a visão de mundo e a forma de expressão Arcade significava uma oposição direta às angústias existenciais e aos exageros discursivos do barroco. Os autores desse momento afastam de seus textos das referências cristãs e buscam, na cultura clássica, valores e modelos que deveriam ser recuperados. Daí o arcadismo ser também chamado de neoclassicismo, o novo clássico, né, o que ressurge. Né? Aqui a gente tem uma imagem do Jean-Jacques Rousseau, né, um suíço radicado francês. Bom, recebendo a dupla influência do iluminismo e da tradição clássica, a literatura arcade vai primar, então, pelo racionalismo e pela expressão simples. E aqui começa uma diferença, né? A expressão simples. Lá no Barroco, a gente tinha ali um certo conceptismo, né? Uma coisa mais conceitual e etc. Cadê? Bom, por essa razão, seus representantes são também conhecidos como ilustrados, né? Dando ali uma ideia de racionalistas. Ah, além disso, os neoclássicos tiveram gosto especial pela ambientação campestre, tá? Algo ali mais bucólico, o que lhes permitia construir imagens típicas da literatura pastoral,
cultivada por gregos e romanos. E também confirmaram uma tese do filósofo suíço, radicado na França, Jean-Jacques Rousseau, de acordo com o qual o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade urbanizada. Então, aqui ele tem essa ideia de que o que corrompe o homem é a urbanização. Tá? Então, ou seja, o contato com a natureza era uma simbologia do reencontro do homem com o que nele há de puro, suave e harmônico. Por isso, a poesia árcade brasileira floresceu tão bem nas cidades ditas históricas em Minas Gerais, né? Região marcada por paisagens bastante naturais e, em termos econômicos do século XVIII, pela riqueza derivada das atividades mineradoras. Vamos fazer uma comparação aqui para ilustrar esse bucolismo árcade com a imagem do pintor francês François Boucher e um fragmento. Aqui ele diz dois, mas eu vou utilizar um só, de Maria de Disseu, tá? De Tomás Antônio Gonzaga, que o poema e o poeta mais representam que, né? Maria de Disseu e Antônio Gonzaga são o poema e o poeta mais representativos do neoclassicismo brasileiro. A gente precisa reparar que ele vai exibir aqui o ideal de uma vida equilibrada, em que o homem se integra harmonicamente à natureza, em seu reino, né? Está livre ali, tranquilo para amar. Eu botei até aqui místico, né? Quase algo místico, é quase algo assim sublime. Tá? A gente precisa entender também aqui que nesse momento em que eles falam, tipo, Fulgerem Urbem, fuja da cidade, viva o dia, é porque também a gente estava tendo uma grande quantidade ali de pessoas nas cidades e eles queriam diminuir a quantidade de pessoas nas cidades, tá? A gente tem que ter essa ideia também, não pode romantizar tudo. Então, eu vou diminuir aqui para a gente observar essa imagem. Deixa eu ver se agora dá. Vou diminuir mais um pouquinho. Agora eu acho que dá. Eu deixei marcado aqui algumas coisas, aí eu vou aumentar para a gente entender. Mas o que a gente precisa perceber aqui? Aí eu vou aumentar. Ele, né, a mocinha aqui está deitada aqui no colinho, né, do rapazinho aqui. Perceba que ele está com uma cesta, se eu não me engano, de uvas aqui. Como é que é o nome disso, gente? Não é bebedouro, eu esqueci o nome, uma fontezinha aqui. Perceba que há uma criança sentada aqui observando tudo isso. Ela, ao que me parece, está com uma cestinha de flores. Aí tem os bichinhos aqui, a gente percebe toda a natureza, né? Mais bichinhos aqui. E tem um doguinho, né? Que é o animal da família, né? Vamos colocar assim. Então há essa condição, e a gente vai perceber no texto do Antônio Gonzaga de Maria de Disseu, que há essa parte que ele fala, e você deitado em meus braços, nós com as flores, e não sei o quê, e a ovelhinha, e a lã, e tal, e tal, e tal. Tem essa ideia. A gente consegue perceber bem isso no fragmento aqui de Marília de Disseu. Então, eu vou ler aqui, tá? Me perdoem se a entonação não sair muito perfeita e tal, mas vou tentar fazer o melhor. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. Aí, outra coisa, antes de eu ler. Eu deixei grifado aqui alguns detalhes que trazem essa ideia do bucólico, dessa ideia do campestre, né? Dessa ideia ali do interior. Tá? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Aqui nele assisto, esse assisto quer dizer morar, nele habito, tá? Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Perceba, ele não vai falar graças a Deus, ele vai falar graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, numa fonte. E aí a gente já começa a retomar aquela imagem. Dos anos ainda não está cortado. Ele está falando de rugas. Já dá uma ideia de que, porque no campo eu não envelheço tão rápido. Mais ou menos. Os pastores que habitam este monte, com tal destreza, tocam a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerta a voz celeste, nem canto letra,
que não seja minha. Graças, Marília bela, graças a minha estrela. Mas tendo tantos dotes de ventura, só apreço lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. Ah, é bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. E aí ele está agradando a mulher, né? Graças, Marília bela, graças, minha estrela. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula, ou rosa delicada e fina. Papoula é uma flor. E a papoula ela serve tanto para ornamentar, serve como ópio ou uma outra coisa que agora me fugiu a cabeça. Tá? A papoula. Te cobre as faces, que são cor de neve, ou seja, ela é muito branca. Os teus cabelos são uns fios de ouro, ou seja, ela é branca e loira. Tá? Teu lindo corpo, bálsamos, vapor. Ela é cheirosa. Né? Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Leve-me à sementeira muito embora, o rio sobre os campos levantado. Acabe a peste matadora, sem deixar um rés, o nédio gado. Eu vou descer, eu vou procurar aqui a outra parte que fala justamente sobre ali, aqui, ó. Irás advertir-me na floresta, sustentada, Marília, no meu braço. Ali descansarei a quente sexta. Sexta. E aqui, ó, ele está falando, eles estão praticamente na floresta, a gente vê aqui, né, os animaizinhos, e ela está nos braços dele, e eles estão ali descansando, né, conversando, trocando, sei lá, figurinhas, papo e etc., né? Nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Na campa rodeada de ciprestes, lerão estas palavras dos pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Graças a Marília Bela, graças a minha estrela. Então, a gente consegue fazer essa retomada da imagem que a gente viu ali em cima, tá? Bom, os textos, né, a gente consegue associar, né, estampam de forma viva muitas características relacionadas ao estilo Arcade. Há essa ambientação, o cenário campestre, bucólico, fica muito evidente, né? E o homem repousa enquanto dá e recebe carinho. Isso também fica muito nítido. Tanto na imagem quanto no poema, o homem está em meia fauna e a flora, porque longe da truculência urbana, ele se incorpora placidamente ao conjunto natural. É quase algo muito harmônico, algo místico, né, como eu disse. Marília de Disseu ilustra a vontade de aproveitar a vida de forma equilibrada, vontade essa manifestada em simplicidade discursiva, algo bastante diferente do barroco. Tá? Então, a gente nota que no texto Arcade desaparece também a marca da religiosidade, né, ali cristã. Lembra que eu falei que, ao invés de ele falar graças a Deus, ele fala graças à minha estrela. Tá? E pode surgir também algumas referências da mitologia. Tá? A gente vai ver isso mais abaixo. Vamos falar aqui do arcadismo brasileiro, né? O arcadismo brasileiro ele tem início, né? Data-se de 1768, né? Com a obra do poeta Cláudio Manuel da Costa, né? O livro Obras do Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio ele é um poeta mais original do estilo, justamente porque a sua obra não confirma todas as diretrizes Arcades. E aulas passadas a gente trabalha sobre esse autor, porque ele está ali naquela transição, sabe? Ele ainda utiliza um pouco de um rebuscamento e etc. Então, ele está nessa transição. Tá? Como eu disse, a sua escrita, né, mantém elementos do barroco como uma forma cultista e uma linguagem antitética, né, e apresenta itens Arcades, como o abandono do cristianismo e a temática bucólica. Ele antecipa também fatores românticos. Percebe só, o cara está saindo do barroco, ele começa a escrever no arcadismo, mas ele já antecipa a próxima fase literária, que seria o romantismo, porque ele cita aqui, ele trabalha com a subjetividade, o sentimentalismo, a valorização local, porque isso é muito pontual também do romantismo, tá?
nem sem, ele é assim, o pivô aí do que a gente começou na nossa aula, que nem sempre ocorre uma diferenciação entre as manifestações artísticas de épocas diferentes, ou seja, ele é um só, mas que consegue pegar, ele pega do passado, do presente, e ainda traz uma ideia de um futuro ali, de um gênero futuro, né? Vamos ver aqui, né? Torno a ver-vos, ó montes, o destino, aqui me torna a pôr nestes oiteiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás do seu cansado destino. E aqui, só para a gente retomar, né, ele utiliza aqui A, B, B, A, tá? A, B, B, A. Só para a gente lembrar também que é legal, né? Aqui descansa a louca fantasia e o que até agora se tornava um pranto se converta em afetos de alegria. A, B, A. Bom, vamos falar então aqui, né? Aqui é o Cláudio Manuel, tá, gente? A imagenzinha aqui do Cláudio. E agora a gente começa a falar então do Tomás Antônio Gonzaga. Quer dizer, a gente volta a falar do Tomás Antônio Gonzaga, que ele é ali o escritor de Marília de Disseu e também é atribuído a ele o poema satírico Cartas Chilenas. Deixa eu só mostrar logo a imagenzinha dele, que é para a gente... Ó, esse aqui é o Antônio Gonzaga, tá? O Tomás Antônio Gonzaga. Bom, vamos lá. Ele nasceu em Portugal, né? Mas muito cedo veio para o Brasil e aí publica, então, Marília de Disseu, que é um longo poema amoroso, e a ele também se atribui o poema satírico Cartas Chilenas, que criticava de forma ácida e cômica o governador mineiro Luís da Cunha Menezes. Ao lado, né, de Cláudio e de outros poetas árcades, ele participou da Inconfidência Mineira, então aqui a gente tem um processo perdão, sócio-histórico também, né, político, inclusive, né, e ele, nesse período ali de Inconfidência, ele foi preso e exilado. No poema que a gente vai ler a seguir, aparecem referências a personagens mitológicos, o que reforça a base neoclássica da literatura árcade. Assim como no barroco, né, aparece também no arcadismo o carpe diem. Só que nesses textos arcadistas, ele é exprimido de maneira mais equilibrada, não de forma tão apaixonada como no estilo do século anterior. Eu deixei grifado aqui alguns pontos, tá? Para essa aula não ficar tão longa. Mas olha o que ele diz aqui. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então ele está dizendo assim, ó, vamos viver, porque depois dos prazeres a gente vai dar ruim, né? Então, os mesmos deuses sujeitos ao poder ímpido fado, Apolo já fugiu do céu brilhante. Primeiro, aqui a gente começa a perceber, né, essa relação com a mitologia, né? Já foi pastor de gado, a devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço de inconstante sorte. E aí ele continua falando, e vamos pegar aqui a parte que está grifada para a gente entender, né? Fala assim, ó, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada. Façamos, sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Vamos aproveitar, tá? Aqui que ele diz isso. Cadê um outro detalhe que eu... aqui. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então, vamos aproveitar o agora, é isso que ele quer dizer. Tá? A gente precisa também mencionar alguns outros nomes, né, como Alvarenga Peixoto, o Silva Alvarenga, e o Frei Santa Rita Durão e Basílio da Gama, e esses dois têm um papel histórico-literário mais relevante do que os Alvarengas, vou colocar assim, né? O Durão escreveu o Caramuru e o Basílio é o autor de Uruguai, né? São poemas épicos que iniciam a temática indianista na literatura brasileira. Então perceba que a questão indianista ela não começa no romantismo. Olha só, que eu falei da parte da transição
do que você comenta em uma escola literária, você retoma em outra, tá? Não começa do nada as coisas. Tá? E aqui reforça também a inclinação do arcadismo para o localismo, ok? Bom, e aí a gente também precisa, então, deixar listado algumas características que são associadas ao arcadismo, né? Como o neoclassicismo, né? A questão da volta ao clássico, o bucolismo, e aí a gente percebe muito essas expressões em latim, né? Fulgere urbe, locus ameno, né? A parte do pastoralismo, a simplicidade formal, né? Inutilia truncar. O carpe diem, mais equilibrado do que no barroco, e o racionalismo, tá? E o racionalismo. Essas são as características aqui principais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido. Obrigado por estarem aqui, por terem assistido todos esses vídeos da nossa playlist de literatura brasileira. E eu espero vocês no nosso próximo encontro na Literatura Brasileira 2, lá no próximo semestre. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!